noite. Começa agora a Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente perguntou em nosso site. Há pouco mais de 2 semanas da eleição, você já definiu seu voto para prefeito ou ainda pode trocar de candidato para o cargo? Os internautas já votaram em nossa página e o resultado dessa enquete você vai saber daqui a pouco. Para discutir as eleições municipais, está aqui o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Também conosco, Carlos Manhanelli, especialista em marketing político e eleitoral. Queria agradecer a presença dos dois essa noite aqui com a gente no Tema Quente e começar fazendo a pergunta da nossa enquete. Professor Rui, o senhor já definiu seu candidato ou ainda há a possibilidade de trocar até o dia da eleição? Quem sabe eu possa trocar até o dia da eleição. E o senhor, professor? Também posso trocar até o dia da eleição. E do que depende isso? De alguma coisa que aconteça no meio do caminho ou ainda estão em dúvida mesmo em relação ao candidato? Olha, a formação do voto, ela se dá por vários fatores, positivos e negativos. Não existe apenas um fator que determine, foi por isso que eu votei ou foi por isso que eu deixei de votar. É uma somatória de fatores. Essa somatória de fatores vão sendo agregadas até o dia da eleição. Então, eu estou fazendo o que todo eleitor normal está fazendo. Ele está agregando pontos positivos e agregando pontos negativos em cada candidato, para saber em quem que ele vai desaguar o seu voto. Então, até o dia da eleição, isso pode mudar, sim. E o senhor, professor Rui, concorda? Eu concordo, eu acredito que esse processo envolve vários fatores, tanto racionais quanto não tão racionais, e quando eu penso nos não racionais, eu acho que isso vale, ainda que com pesos diferentes, para os vários grupos sociais, questões ligadas à empatia, como nós percebemos os candidatos, têm um impacto razoavelmente grande, e isso, por vezes, vamos assim dizer, se choca contra algumas avaliações mais racionais da nossa parte. Do ponto de vista racional, eu acho que as pessoas, uma parte desse eleitorado, pelo que a gente até observa nas pesquisas, vem fazendo, vamos assim dizer, o seu dever de casa, tanto quanto possível, seja acompanhando a campanha gratuita, um grupo talvez menor acompanhando os debates, se não diretamente procurando com os colegas saber se ele assistiu, como é que foi. Então, como o meu colega o Carlos falou, é um conjunto de fatores que acaba ajudando. Mas a gente deve mesmo ter presente que muitas vezes, e é aí que as coisas por vezes mudam e por vezes nos surpreendem muito, esses fatores aparentemente menos racionais, mais emocionais, podem alterar, às vezes, o curso dos acontecimentos. Mas é uma minoria que acaba fazendo isso que o senhor disse, né? Porque a gente vê que faltam pouco mais de 15 dias para o primeiro turno da eleição municipal. Mas os brasileiros ainda mostram pouco interesse pela disputa que mobiliza partidos e políticos. Vamos ver. Campanhas na rua, políticos no corpo a corpo, diário atrás de votos. Na TV, horário político e debates entre os principais candidatos à prefeitura das maiores cidades do país. Começa agora o debate Rede TV Folha de São Paulo com os candidatos à prefeitura da capital paulista. Mesmo assim... E o senhor sabe o dia da eleição? De 18 de dezembro, é isso? Não. Você sabe que eu nem parei para pensar nisso no dia da eleição? Você sabe quais cargos estão em disputa para essas eleições? Qual cargo? Não. Então, tem vereador, presidente, deputado. Esses deputado e vereador ainda não decidi muito, porque são vários. Há pouco mais de 15 dias do primeiro turno, também não são muitos os interessados em falar sobre o assunto. Você tem discutido muito eleição com amigos, familiares, prefere não falar muito desse assunto? Não muito, não tenho discutido muito não. Por que não? Não, porque no meu meio de conversa, assim, na roda, incrível que pareça, esse ano não está sendo tão discutido assim. É aquele assunto pra você tá comentando, assim. Eu não gosto de conversar sobre isso. É chato. Eu vou falar, é chato mesmo, não gosto mesmo, não. Pois é, qual que é a avaliação dos senhores sobre isso? Porque muito se diz que o eleitor espera os últimos momentos para decidir, para se interessar pela eleição. A gente está a 15 dias praticamente da votação, e, no entanto, a gente vê que muita gente não sabe nem a data, e só para deixar claro, o primeiro turno no dia 7 de outubro, né? Nem sobre a data, nem sobre os cargos que estão sendo disputados. Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, nós fizemos uma pesquisa pela Bicop e os dados que apareceram foram os seguintes. 15% dos eleitores, no dia da eleição, na fila para votar, ainda não tem candidato a prefeito. E 45% dos eleitores, na fila para votar, não tem candidato a vereador.
Nossa, é um número impressionante. É muito grande, é muito grande. Por quê? Nós temos o voto obrigatório e esse viés, que eu chamo de um viés da democracia, o voto obrigatório para mim é um viés, é que leva a esse tipo de atitude, esse tipo de situação. Quer dizer, muita gente vai acabar escolhendo naquela lista que é pregada ao lado do local de votação. Ou por um papelzinho que pegar na rua, ou por alguém que falar na fila, ou qualquer coisa vai valer o voto. Qualquer coisa vai valer o voto. Ah, eu vi o candidato, ele sorriu para mim, eu gostei dele e vou votar nele. Ah, eu peguei um papelzinho e vou votar no papelzinho. Enfim, vai valer o que ele tiver na hora de elemento para poder votar, ou até desistir do voto, por não ter a mínima condições de uma somatória de fatores positivos ou negativos para decidir, principalmente no caso de proporcional, que é o vereador. Agora, e o senhor, como é que o senhor avalia? Porque muito se fala também sobre a despolitização da população, que há muita falta de interesse por isso. O senhor acha que tem um pouco disso mesmo? O brasileiro é pouco interessado em política, ainda que tenha muitas vezes razão para isso. A gente vê sempre escândalos frequentes que acabam fazendo com que os políticos tenham uma imagem muito complicada, né, junto ao eleitorado. Como é que o senhor vê? Eu acredito que há, sim, em vários setores da sociedade, uma despolitização grande e concordo com o meu colega o Carlos quando ele fala do viés do voto obrigatório. Eu não acredito que o voto obrigatório em si mesmo agregue valor positivo para o processo político eleitoral. Eu faço também aqui eu tenho essa preocupação de manifestar minha contrariedade com isso. Quer dizer, deveria ser opcional? Eu acredito que deveria ser opcional. Já testamos, aliás, ao longo da nossa história, eu acho que já é um grande laboratório a nossa história, para mostrar que não funciona. Eu não estou dizendo que apenas isso, que sendo retirado, melhoraria automaticamente a qualidade. Mas é claro que se eu vou por opção minha, não obrigado, né, a tendência é que aquele que vai por opção vá mais bem informado. Mas aí as pessoas dizem que o perigo, desculpa interromper o senhor, seria não eleger um candidato com um número suficiente, considerado suficiente, para que ele ocupe aquele cargo. Então o presidente americano não tem nenhuma credibilidade. Pois é, porque é assim que é feito. É assim que é feito. E outra, o voto num processo democrático, numa democracia, é um direito, não é uma obrigação. Então você já começa o erro democrático no nosso país, começa com isso. Se nós queremos falar que temos uma democracia plena, então vamos aplicar o que a democracia nos dá como regra. Voto é direito, voto não é obrigação. Como disse o professor Rui, não é que isso vai resolver todos os problemas, não é isso. Mas é o primeiro passo para que nós possamos ter uma comunidade mais consciente, mais politizada e mais interessada em política. Porque aí, como disse o Rui, quem for para a fila para votar, vai sabendo que está ali, o que ele está fazendo ali. E há a expectativa também de quem não ficar contente com o candidato eleito se interesse na próxima eleição e passe a buscar informação. Né? A maioria da população vai sem querer. Eles estão indo lá como obrigação mesmo, eles não sabem o que estão fazendo lá. Que é aquela história do Tiririca. Para que serve um deputado federal? Você não sabe, eu não sei, me bota lá que eu resolvo. Não vou saber para todo mundo saber. É a mesma coisa. Nessa questão também da motivação do voto, do eleitor, é importante mesmo a gente salientar que no caso específico da eleição proporcional e justamente da eleição proporcional para vereador, que em tese é aquele mandato mais próximo do cidadão, o que na verdade é uma balela para as grandes cidades, grande parte daquilo que conspira contra esse, vamos assim dizer, voto mais bem elaborado, um pouco mais consciente, é também essa regra da lista aberta combinada ao voto proporcional. Não é que em si mesmo o voto proporcional é o vilão, mas na medida em que os partidos não têm a obrigação de uma hierarquia, o que acontece é que não só eu compito contra o meu colega no momento da convenção que escolhe a lista oficial, como eu também continuo disputando contra ele e contra os dos outros partidos no próprio processo eleitoral. Então, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a gente tem mais de 1.000 candidatos a vereador, não é? Todos disputando contra todos, e certamente é muito difícil de você imaginar que você possa ter qualquer debate. Não há debate. Nós mesmos, pessoas mais preocupadas, informadas, tendemos a deixar quase que para a última hora a escolha do vereador. Aí, no caso, muito diferente em relação ao prefeito. Pois é, e falando de prefeitos, a gente tem a pesquisa Datafolha que foi divulgada hoje sobre a disputa em São Paulo. E ela mostra que José Serra, do PSDB, ocupa agora sozinho a segunda colocação. Celso Russomano, do PRTB, mantém a liderança. Vamos ver. Na pesquisa Datafolha divulgada hoje, o candidato do PSDB, José Serra, agora aparece isolado na segunda colocação, com 21% das intenções de voto.
Celso Russomano, do PRB, se mantém na liderança com 35%, 3 pontos percentuais a mais do que no levantamento anterior e 14 à frente de Serra. O petista Fernando Haddad ocupa a terceira posição na disputa com 15%. Gabriel Chalita, do PMDB, continua com 8% e Sonia Francini, do PPS, oscilou de 5% para 4%. Já Paulinho da Força, do PDT, e Carlos Gianazzi, do PSOL, aparece com 1% cada. Votos em branco ou nulos contabilizam 8% das intenções de voto. Professor Maianelli, vendo aí esse resultado do Datafolha, como é que o senhor avalia essa distância maior entre Serra e Haddad? A que o senhor atribui isso? Porque a gente viu na semana passada o PSDB, os tucanos, elevaram o tom contra a campanha do Haddad, usaram o mensalão, que está sendo julgado no Supremo, para vários ataques aí ao candidato do PT. O senhor atribui a isso, esse deslocamento dos dois? Olha, certeza não se tem, precisaria de uma quali para poder ter essa certeza, mas a impressão que fica é que o PSDB, nesse caso, foi mais competente em ligar o Haddad a esse mensalão, principalmente a questão do transporte, aquele vale transporte, aquilo foi uma faca de dois legumes, como dizia meu amigo Vicente Mateus, para o PT. Que é o bilhete único mensal. Né? Aquilo ficou mal explicado e ficou muito bem usado pelo PSDB. Ele soube abordar de uma forma a destruir, a desconstruir aquilo que vinha com bilhete único. Então, desses dois fatos, mensalão e bilhete único, acredito que tenha gerado esse tipo de distanciamento um pouco maior. E o que como é que o senhor avalia? O senhor acha que ainda assim é cedo para falar em garantia? Porque até agora a segunda colocação estava muito disputada entre o Serra e o Haddad. Ainda é cedo para falar em garantia para qualquer um deles, principalmente para o Serra nesse momento. Eu acho prematuro. Eu acho que há um amplo espectro desse eleitorado, vamos assim dizer, mais preocupado com a sorte da cidade de São Paulo, desse eleitorado que pode fazer diferença, que ele sozinho não é maioria, mas que ele admite, ele não é resistente eventualmente a votar PT ou PSDB, mas provavelmente não votaria no Russomano, esse eleitorado me parece um pouco desconfortável com as duas candidaturas, tanto a do PT quanto a do PSDB. Né? Daí o porquê, acho que se mostrou acertado aqueles que acreditaram que essa eleição estaria razoavelmente aberta para algo novo, ainda que nós não possamos dizer que o novo é exatamente o que a gente tem aí liderando. Né? Mas vamos assim dizer que o simples fato dessa chamada polarização momentaneamente estar fragilizada, e no caso o candidato do PSDB continua, embora tenha diminuído um pouco, com uma rejeição muito alta, né? Agora, com esses últimos dados, está em 44% e a do Haddad subiu. Claro que isso é desconfortável. Subiu também. O senhor acha que pode ser um pouco em função disso que a gente falou, do mensalão e tal? Porque foi uma semana em que o PSDB usou muito isso. Exatamente. Antes só no rádio, o próprio Serra agora apareceu, colocou o rosto na TV falando sobre isso. Com certeza. Né? O Datafolha, inclusive, fez uma questão direta procurando verificar isso e 45% do eleitorado ouvido, que admitiria votar na candidatura do PT, admite a possibilidade de mudar de voto dependendo de como se der o curso dos acontecimentos do julgamento do mensalão. Nós temos aí praticamente 30% de indecisos. Né? Pois é, porque o fiel da balança. Exatamente, e mesmo o patamar do Haddad está abaixo do patamar tradicional do PT em São Paulo. Né? Você acha que ele está tendo dificuldade em atrelar o nome dele ao do Lula, à da Dilma, ao nome da Dilma também? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu tenho vários estudos, estou fazendo 38 anos de campanha eleitoral, eu só faço isso na vida há 38 anos, vou estar de aposentar já, né? Então, o que a gente faz? A gente vem estudando isso a cada eleição que passa, a cada campanha que passa, você faz um estudo do que acontece. E o que se percebe é o seguinte, o candidato, para ele pegar o apoio com bastante número, tá? Com bastante veemência, quer dizer, conseguir transformar isso em voto. Isso, para que venha bastante para ele tem que ser um bom candidato. E o Haddad não é um bom candidato. Por quê? Porque ele foi fabricado muito rapidamente. Ele foi tirado do ministério e falou, você vai ser o candidato de São Paulo, pumba. Mas não foi a mesma coisa com a Dilma? A Dilma foi tirada 2 anos antes com a mãe do PAC. Quer dizer, tinha uma bandeira forte para atrelar a imagem dela. Exatamente, e foi trabalhada 2 anos antes. Eu fui chamado nos Estados Unidos por 2 vezes. Primeira vez quando o Lula foi eleito,
para saber como é que um metalúrgico, um trabalhador, simples trabalhador, se tornou presidente da República. Fui lá, expliquei para os americanos como isso aconteceu. Depois me chamaram por como é que uma terrorista que matou gente vai ser eleita presidente do país. Eu vou lá e explico para eles tudo como aconteceu. Quer dizer, que são acusações que as pessoas fazem contra a presidente, né? Não, existe no seu currículo vitae, tá? Uma ficha policial de lá terrorista. De ter trabalhado em organizações de esquerda. Tá? Na cabeça do americano, isso não cabe. Como é que pode? Como é que para pode eles associam isso a terrorismo, que para a gente é uma coisa legítima. Para eles não é. Né? Para eles a luta que nós tínhamos tal, não é legítima. Mas enfim, isso para te dizer o seguinte. Tudo isso foi trabalhado 2 anos antes com a Dilma. Houve um trabalho muito grande para transformá-la numa boa candidata. Lembrando, o Lula tinha 83% de aprovação no seu governo e ela foi eleita com 53% dos votos. Quer dizer, ainda assim deu trabalho. Ainda assim, você vê que não repassa, não é automático. Talvez, Carlos, você me permita só agregar o que você está falando. Eu acho com bom fundamentação o teu argumento. E também, nesse caso, era uma eleição presidencial na qual ele estava indicando o seu sucessor, no caso, sua sucessora. A eleição municipal não é rigorosamente uma reprodução da eleição nacional. São coisas muito diferentes. Que vai lá e você faz, vai ser assim. Como o Carlos bem lembrou, o espaço de tempo foi muito mais curto nessa escolha. Né? Agora o presidente já não é mais presidente, é ex-presidente, por mais que ele continue... Pode participar pouco da campanha, porque teve o problema da doença e tudo mais. E acho que aquilo, quando ele falou na abertura agora, o Carlos, de você ter que ser um bom candidato, talvez o Haddad não conseguiu imprimir até o momento uma marca própria. Né? Ele está muito preso aos apoios que foram costurados. Primeiro do próprio presidente, a da ex-prefeita, não é? Marta Suplicy, que demorou muito para entrar. Eu não sei se foi bom ou ruim, até agora eu não consegui medir isso, não sei se tem pesquisa também medindo. Por um lado, ela era uma candidata forte e 30% de intenção de voto na época. O que não quer dizer que teria, como já foi provado, condições de ser eleita. O que talvez... Claro, até o próprio Serra tinha uma perspectiva de votos muito maior do que está tendo agora. Né? Pois é. A Marta já testou que, mesmo ela tendo saído com uma boa avaliação da administração dela, isso não permitiu que ela se elegesse quando o eleitorado percebeu, na época em José Serra, que aquele nome era muito mais forte, mesmo ela sendo uma pessoa bem avaliada, não emplacou. Aí disputou de novo também, não se elegeu, mas claro, tem um capital político eleitoral razoavelmente expressivo, imaginava-se poder levar a ele, transferir. Por enquanto, isso aparentemente não trouxe nenhum benefício. É complicado. Mas a gente vai fazer uma pausa rápida para os comerciais, então, e já a gente volta falando sobre a disputa municipal desse ano. Até já. E nós voltamos com o tema quente desta noite, discutindo as eleições municipais. Estamos aqui com o professor Rui Tavares Maluf, cientista político, e com o professor Carlos Manhanelli, especialista em marketing político e marketing eleitoral. Agora a gente vê aqui em São Paulo o candidato José Serra também começou a mudar o seu discurso. Ele que apoia o prefeito Gilberto Kassab, do PSD, agora já está dizendo que apoiou, mas que também quer mudanças e que o segundo mandato do Kassab, na verdade, foi meio que por conta própria, cada um por si, Deus por todos. Como é que o senhor avalia isso? É uma tentativa de driblar a rejeição dele, que é muito alta aqui na cidade, né? E muito associada, alguns especialistas dizem, à má administração, à má avaliação da administração Gilberto Kassab. Ele tem razão. Isso tudo está acontecendo. Existe essa rejeição baseada na má avaliação do Kassab. O Kassab foi cria do Serra, não tem como ele... É a mesma coisa do Fernando Henrique na campanha de presidente. Ele quis se afastar do Fernando. Não dá para se afastar do Fernando. O Fernando era o presidente e ele era o sucessor. Como é que ia falar, não, eu não vou ser sucessor do Fernando Henrique? Não tinha como. A mesma coisa acontece agora. Ele rejeita a sua cria, né, dizendo que não é, que o que ele fez sozinho, já não era mais o programa dele, que o programa dele foi no primeiro... Enfim, isso é realmente o que está acontecendo. Agora, a meu ver, o que mais está pesando na rejeição do Serra é uma coisa só. As pessoas não acreditam que ele vai ficar os 4 anos. Para mim, esse é o maior fator de rejeição do candidato Serra. Mas não é uma coisa ambígua também, professor? Porque esses mesmos eleitores que não acreditam nele, votaram nele para governador. Quer dizer, num primeiro momento, concordaram com a decisão dele de abandonar a prefeitura para disputar o governo do Estado. Não fica estranho isso? Será que vão concordar que ele vai sair candidato a presidente da República contra alguém, contra a Dilma? Como é que vai estar a Dilma para ele sair de novo contra a Dilma? Quer dizer, é uma possibilidade para frente. Ali você está numa avaliação momentânea. Campanha eleitoral, ela obedece o que está acontecendo socialmente, politicamente e economicamente.
Essas 3 variáveis interferem em qualquer campanha eleitoral. Então, naquele momento, ele largar a prefeitura para ser candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, porque não tinha outro candidato para ter. Ou era ele ou era ele. Então, a população aceitou isso. Só que no caso de presidente da República, tinha outro candidato. Existia um outro candidato pleiteando e ele não deixou. Outro fator, ele interferiu na prévia do PSDB. Isso ficou muito mal para o Serra. Você não acha que as pessoas percebem isso? O eleitor médio percebe isso? Mas não tenha dúvida. O senhor concorda, professor Rui? Olha, eu acredito... O médio, hein? Você falou bem, o eleitor médio. Claro, se não o conjunto do eleitorado, mas uma parte que eu acho que faz a diferença, percebe sim. É que só para a gente lembrar para o telespectador, 4 candidatos disputavam a prévia, 2 abandonaram de livre e espontânea vontade, digamos assim, e 2 acabaram indo disputar a prévia com o Serra, que ele ganhou até por uma diferença muito pequena, né, em relação ao que se esperava. Na realidade não teve prévia, né? Porque ele chegou e falou, eu sou o candidato, fim, o governador veio, apoiou e ponto, acabou ali. Teve uma votação que acabou sendo simbólica. Mas sabia-se que não havia chance alguma de alterar o quadro quando o governador entrou e os outros, com exceção de um, acabaram por desistir. Talvez a rejeição dele, Serra, não viesse a ser tão grande, né? Por isso que é sempre bom lembrar que são vários fatores, né? O que talvez mude é o peso de cada um deles, dependendo do momento, é que efetivamente o prefeito, que conta muito nesse processo, está com uma má avaliação muito significativa do seu governo. Quer dizer, ele só tem problemas para agregar a campanha dele. E a gente, quando percebe a curva histórica de rejeição do Serra, ela era muito baixa até a última eleição presidencial. Para um homem público com uma vida tão longa e submetido a tantas pesquisas, pode-se dizer que o Serra passou muito bem, porque realmente ele é reconhecido como uma pessoa honesta, competente, por aí vai. Mas quem sabe, eu acho que isso tem uma força grande, como o Carlos salientou, essa fase mais recente. Essa fase mais recente, a partir da última eleição presidencial, quando o nome do Aécio já começava a despontar, foi percebida por uma parte do eleitorado como alguma coisa que já não convencia muito. Afinal de contas, nós temos uma candidatura de alguém jovem, experimentado, não é? Um ex-governador de Minas Gerais, quer dizer, não estamos apostando... Um ex-presidente de Câmara, num azarão. Uma história política muito bonita e muito coerente, muito concreta. Neto de Tancredo Neves, que tem todo o peso. Quer dizer, acaba passando a impressão, os senhores acham um pouquinho de que o Serra quer sempre tudo? De que o Serra é o coronel do PSDB. Vamos falar, vamos para o popular. Para mim é isso, a impressão que está passando é isso. O Serra manda no PSDB, ele é candidato quando quer, no que quer e para que quiser. Quer dizer, e na verdade esse descolamento dele em relação ao Haddad é mais pelo mérito da campanha, do marketing eleitoral que conseguiu criar problemas para Haddad com o mensalão e tudo mais, do que por mérito do Serra como candidato. Mas é o que o Rui falou, a rejeição do Serra, na realidade, não abaixou. A do Haddad sim subiu um pouquinho. A do Haddad subiu, mas a do Serra continua a mesma. 44% de rejeição num eleitorado de São Paulo é metade da população que rejeita o Serra. Eu queria aproveitar a gente falando um pouquinho nessa questão dos candidatos, que é um outro fator também que tem intrigado muitos especialistas aí, que é a liderança do russomano, que se mantém aí quase que constantemente desde junho. Como é que os senhores avaliam isso? Professor Rui, a que o senhor atribui esse perfil um pouquinho de xerife que ele está imprimindo à campanha dele? Olha, uma das coisas que eu apostaria que está ligado a um comentário anterior que eu fiz é a ideia sobre o novo. Embora ele não seja o novo, porque ele realmente, o que ele representaria como novo, efetivamente falando? A única coisa seria como alguém que ainda não governou. Nesse sentido, sim. Mas se for como propostas, que suposta ideologia, não tem absolutamente nada, né? Absolutamente nada de consistente. Agora, como há um espaço de crescimento, na mesma medida em que uma parte do eleitorado está pouco atento, né? Procurando encontrar, não é, um espaço para alguma coisa que foge aquilo que seria o seu incômodo com essas candidaturas das forças mais tradicionais, desagou para ele. Num primeiro momento, faço até com uma autocrítica, num primeiro momento desse ano, eu achava que esse espaço existia de crescimento para um terceiro nome, mas eu achava que eventualmente esse nome fosse o de Chalita. Todo mundo, na verdade, não foi só o senhor, né, professor? Por conta de ser uma marca... forte, um partido forte, uma marca forte, novo, né? Uma coisa, aí sim, uma coisa nova, uma coisa... Uma pessoa que ocupa bem os meios de comunicação. Eu não estou nem entrando no conteúdo, eu estou dizendo, do ponto de vista, né, de ingredientes importantes,
né? Ele é uma pessoa que ocupa bem o espaço. Mas e o que o senhor acha, então, professor Magnanelli? O que aconteceu que o Celso Russomano acabou pegando esse espaço? Primeiro, ele tem uma experiência midiática que ninguém tem. Foi apresentador durante muito tempo, até o período em que a legislação eleitoral permitiu. Exato. Foi até muito recentemente. E a história midiática dele é bastante forte. Ele soube usar o veículo como ninguém. E agora ele tem usado a marca dele nos programas também no horário eleitoral, essa coisa do xerife que vai e fiscaliza. Exato. Tanto que a última frase dele em toda a propaganda dele é essa, né? Eu vou fiscalizar, eu estarei junto e tem que acontecer, porque eu vou fiscalizar. Que é usando a marca midiática dele. Então, esse sucesso dele é através dessa marca midiática. Para mim, é só isso. É uma forte marca midiática. No meu primeiro livro, e esse é um problema do eleitorado de São Paulo, aliás, de São Paulo não, do Brasil inteiro, nós temos um problema muito grave. Nós não escolhemos os candidatos. São os partidos que colocam os candidatos e são sempre os mesmos. Dos 16 livros que eu escrevi, o primeiro livro tem uma frase que diz o seguinte: ser candidato nesse país é direito hereditário. Você já percebeu? São sempre os mesmos, ou alguém indicado por alguém, ou alguém apadrinhado por alguém que teve padrinho, não sei, que aparece como candidato. E as pessoas, quanto mais passa o tempo, mais percebem isso. Mais percebem isso. Quer dizer, eu acho que houve, o Rui falou uma coisa aqui que me despertou, me ligou aqui um relé. Eu acho que houve um cansaço da população, principalmente de São Paulo, de ter sempre os mesmos candidatos. Acaba dando uma impressão de que a população não escolhe, Não escolhe, na verdade, quer dizer, né? poxa, eu estou rendido, eu me rendo a esses candidatos que aparecem. Então vamos escolher o menos pior. Não estamos escolhendo o melhor, estamos escolhendo o menos pior. Embora possa ser um grande equívoco do mesmo eleitorado nessa fase, porque o suposto menos pior pode ser até o pior. Pode ser até o pior, exatamente. E que está sendo apresentado agora, ele virou alvo agora para os demais candidatos, principalmente para o Serra e o Haddad, que estão disputando uma vaga aí no segundo turno, que estão falando da falta de experiência e está se ligando muito à imagem do Russomano, a Igreja Universal do Reino de Deus, que comanda a campanha dele. O coordenador da campanha é bispo licenciado, é presidente do PRTB, do partido também, do PRB, desculpe, o partido também. E o Celso Russomano tem se mostrado muito incomodado com isso. Hoje, numa entrevista na televisão, ele perdeu a paciência, disse que não queria falar sobre isso. Como é que o senhor vê? O senhor acha que isso prejudica mesmo, tem um potencial forte para prejudicar a campanha dele? Embora eu acredito que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque outras perguntas nos próprios institutos de pesquisa teriam que ser feitas para a gente medir melhor o impacto que isso teve nesse ligeiro aumento de rejeição da figura do Celso Russomano, eu apostaria que, como essa questão da religião é espinhosa e, goste ou não, a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo perdendo fiéis nos últimos tempos, tem um peso moral junto a uma faixa do eleitorado, talvez isso possa ser um indicador que algumas coisas não irão tão bem para ele junto a um segmento do eleitorado que, num eventual segundo turno, pode fazer a diferença. Agora não, né? Mas para um eventual segundo turno pode fazer a diferença. Agora, como é que os senhores viram, por exemplo, a atitude da igreja? A gente viu a igreja fazendo uma coisa que é muito rara, que é entrar diretamente na campanha. O cardeal arcebispo de São Paulo pediu que os padres lessem um texto na missa do último domingo, que é a missa mais frequentada e tudo mais, fazendo críticas à Igreja Universal e ao presidente do PRB, que é o coordenador da campanha do Russomano. Como é que o senhor acha? O senhor vê nesse ineditismo uma coisa positiva, negativa ou neutra? Como é que o senhor avalia? Altamente negativa. Nós não podemos entrar numa guerra religiosa em hipótese nenhuma. Até porque o Estado brasileiro é laico. É laico. Quer dizer, é laico. Vamos acreditar nisso, tá? Em tese. 70% da população brasileira, pelas pesquisas que nós temos em mãos, são católicos. O resto é resto. São 30% que fazem parte das outras religiões. Mas a Igreja Católica não tem um comando tão forte e tão dominante perante os seus seguidores, ou sei lá o nome que pode dar nisso aí. Os seus seguidores. Até porque a forma de a Igreja Católica fazer política é diferente, né? Até de fazer a sua preleção, a sua... Não, e de fazer política também, porque faz nas comunidades eclesiais de base, que hoje já tem menos poder. Não é aquela pregação em igreja como é feita nas evangélicas, Exato. Né? A evangélica ela tem um poder maior sobre as pessoas que frequentam E chega a pedir diretamente o voto. Não, pede. Né? E outra, você tem pedido, inclusive, da parte financeira, que não é só a parte de pedir outras coisas. Muito bem. Então, você tem essa relação.
Se lembrar do caso do aborto, quantas católicas são contra, são a favor do aborto e nem dão bola para o que a igreja está falando? Que foi na eleição de 2010, presidencial também. Exatamente, que apareceu isso e ficou muito claro. A questão Acabou do aborto prejudicando a campanha da presidente Dilma Rousseff. A questão do aborto, que a igreja é contra, e eu ser católica e acompanhar o que a igreja quer perante o aborto, nada tem a ver uma coisa com a outra. Que é essa liberdade que a igreja católica dá. Já as igrejas evangélicas não dão essa liberdade. Existe um certo direcionamento para aquilo que elas precisam que as pessoas que frequentam façam. Agora, o senhor acha que essa discussão é válida na política ou não? Ou eu tenho o direito, por exemplo, de não querer um candidato que é ligado a determinada igreja? Ele mesmo diz que é católico, que frequenta a missa e que o número de seguidores da Universal dentro do partido é pequeno. Mas o fato é que o comando... Mas o partido foi fundado pela Universal. E o comando da campanha é da Universal. Objetivamente falando, esse seria um não tema, né? Porque o Estado é laico, porque o município não lida diretamente com tal temática, quando muito do ponto de vista Quer dizer, não vai mudar a legislação nenhuma, não está em jogo nenhuma questão cara, e também devemos levar em conta, eu acho que isso seria uma atitude de respeito, por uma faixa do eleitorado que não se identifica necessariamente com religião alguma, ou é agnóstico ou é ateu. Deve ser respeitado também essa faixa do eleitorado. Portanto, para mim isso seria um não tema, mas acabou de uma certa maneira se tornando. Eu espero que isso seja uma página virada rapidamente. Eu queria só salientar uma coisa que foge um pouquinho ao tema propriamente das igrejas, mas a meu ver explica um pouco daquela outra questão que você nos havia feito agora há pouco. Os partidos políticos também têm um pouco de responsabilidade pela, vamos dizer, por aquilo que me parece uma falsa ideia do novo. O que eu quero dizer com isso? Tanto o PT como o PSDB, que de certa maneira podem ser chamados partidos no Brasil de envergadura nacional, em menor medida o PMDB, quando, na iminência de governar, e os seus partidos não tendo a maioria, pelas características do nosso sistema partidário, acabam ou se aliando às pressas com outros partidos, ou insuflando e criando novos, ajudando a criar novos partidos para acomodação. O PRB, de certa maneira, do Celso Russomano, de certa maneira, é o resultado disso. E, portanto, aquilo que poderiam ser chamados bons filtros da vida partidária, algum tempo de militância dentro de um partido, entre outros fatores, de debate, de provações, acaba não existindo. Lembremos que o mesmo Celso Russomano debutou eleitoralmente pelas vias do PSDB. Né? Então, depois o PRB foi um partido depois que se adequou também. Maluf, exatamente. E esse partido no qual ele está é um partido da conveniência no plano federal do PT. Né, do governo da presidente Dilma e antes do governo do presidente Lula. Que foi fundado pelo vice-presidente do Lula. Exatamente. Então são coisas muito artificiais, né, e que acabam nos colocando a todos em situação, às vezes, que eu acho precária e difícil. São Paulo merece muito mais do que está sendo, no meu entendimento, colocado. O que você falou, só para completar essa questão da religião, o que nós tínhamos falado antes, o peso dado à religião na campanha eleitoral, no voto, vai de cada pessoa. Para mim tem muito peso. Para mim não pesa nada. Para mim tem um pouquinho de peso. Que são os fatores que determinam se eu vou votar nesse ou naquele candidato. Mas pela pesquisa Datafolha, ele deu uma oscilada negativamente na semana passada, que foi a semana em que justamente se falou muito sobre esse assunto, né? Em que essa temática toda surgiu. A gente vai fazer uma pausa rápida para os comerciais e já a gente volta falando de eleições em outras cidades. Voltamos já. E nós voltamos com o tema quente desta noite, discutindo as eleições municipais desse ano. Contamos aqui com a presença do professor Rui Tavares Maluf, cientista político, e também do professor Carlos Manhanelli, especialista em marketing político e eleitoral. E antes de mais nada, eu queria dar o resultado da nossa enquete, que a gente sempre explica, não tem um resultado científico, só apenas reflete a opinião dos telespectadores. E a gente tem aqui que 63,64% dos telespectadores dizem que sim, que já definiram seu voto há 15 dias da eleição praticamente. E outros 36,36% disseram que ainda podem trocar de candidato. Então, é mais ou menos aqueles números que a gente estava dizendo, né? Os indecisos estão na faixa de 30 e poucos por cento, que vai ser o fiel da balança dessa campanha eleitoral. Que vai definir tudo, né, professor? E também verificar, às vezes, qual é o grau de firmeza sobre aqueles que dizem que tem candidato, né? Alguns dos institutos já têm medido isso e a gente sente que há uma zona aí de pouca consistência
Tem o candidato peronomútil. Admitem eventualmente mudar de candidato. E mudando agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a cidade do Rio de Janeiro, que tem também o resultado de uma pesquisa Datafolha. Vamos ver. No Rio, o prefeito Eduardo Paes, do PMDB, mantém a liderança na disputa com 54% das intenções de voto. Seu adversário mais próximo, Marcelo Freixo, do PSOL, subiu 5 pontos percentuais e agora aparece com 18%. Em seguida estão Rodrigo Maia, do DEM, com 4%, Otávio Leite, do PSDB, com 3%, Aspásia Camargo, do PV, com 2% e Ciro Garcia, do PSTU, com 1%. Votos em branco ou nulo somam 9%, indecisos 8%. Se a eleição fosse hoje, Eduardo Paes venceria já no primeiro turno. Como é que os senhores avaliam? Ganha mesmo Eduardo Paes no primeiro turno ainda? Ou tem um pouquinho aquilo que a gente discutiu antes, há um imponderável ainda que pode mudar alguma coisa? Ou a distância é muito grande, não há nada que faça essa eleição mudar? Olha, é aquela frase famosa, né? Cabeça de juiz, bumbum de criança e urna, qualquer coisa pode acontecer. Mas nesse caso tem que ser uma coisa muito grave para reverter esse quadro. Olha, 54%, ele está apenas 4% acima dos 50%. Não é nada fantástico. Tá? Esses 4%, 5% podem cair muito rapidamente. Como é que o senhor avalia, sinto que o Rio, né, uma faixa do eleitorado, gostaria que houvesse um segundo turno para examinar melhor essa administração Eduardo Paes, e talvez tenha ficado em dúvida em que candidato. Realmente, o candidato que apontaria como algo novo, consistente, mas ao mesmo tempo ligado a um partido que deixa muito com resistência, é o Marcelo Freixo, do que PSOL. vem aos poucos subindo, mas a distância tem sido ainda muito significativa. E vem se mantendo, de certa maneira vem se mantendo, ou seja, precisaria ser um crescimento mais profundo, encontrando algum elemento de fragilização na própria candidatura do Eduardo Paes para reduzir um pouquinho, para facilitar uma chegada no segundo turno. Mas, de fato, o Eduardo Paes é um candidato muito forte e não dá para desconsiderar que poderia haver o desfecho ainda no primeiro turno mesmo. Agora, lá sim a gente tem esse candidato novo, como o senhor falou, Marcelo Freixo, aí despontando como um candidato que está reunindo intelectuais, artistas e que está aparecendo como uma novidade, né, professor Maionelli? Eu lembro do Lula, em 89, reuniu tudo que era artista, intelectual, né, e não resolveu nada. Então, não é por aí. O que o Rui levantou é bem isso. É o homem certo no partido errado. Que o PSOL é visto como um partido radical muito ainda, radical, né? Exatamente. A esquerda do PT, né? Lembrando que ele veio das costelas. Né? E foi exatamente isso. Os deputados mais à esquerda que não concordavam com o procedimento que o PT estava dando no governo acabaram fundando o PSOL, né? Então é isso. Agora a gente tem também uma situação interessante em Recife, Minas. Então eu queria mostrar os resultados da pesquisa. Vamos a Minas Gerais primeiro. Segundo o Instituto Datafolha, o prefeito Márcio Lacerda, do PSB, ainda lidera a disputa em Belo Horizonte, com 49% das intenções de voto. O petista Patrus Ananias aparece em seguida, com 31%. Vanessa Portugal, do PSTU, tem 2%. Já Maria da Conceição, do PSOL, Tadeu Martins, do PPL e Dr. Alfredo Flister, do PHS, surgem com 1% cada. 8% dos entrevistados declararam que pretendem votar em branco ou nulo. Mesmo percentual dos que se dizem indecisos quanto ao voto. A gente vê aí também uma diferença grande do prefeito Márcio Lacerda, do PSB, em relação ao segundo colocado. E aí tem uma situação interessante que é a disputa entre PT e PSB, que eram aliados e agora romperam, tanto em Belo Horizonte quanto em Recife. E o PSB, por enquanto, vem levando a melhor, né? Como é que o senhor avalia isso, professor Maionelli? Olha, há uma história em Minas, né? Existe todo um histórico que leva a essa situação. Eu acredito muito mais que Minas tenha condições mais concretas de fazer o primeiro turno do que o Rio. Por incrível que pareça, embora os números estejam 54 para o Rio, 49 em Minas, eu sou muito mais, acredito muito mais que pela certeza, pela parte concreta do que foi feito em Minas, tá, desague no primeiro turno a decisão dessa campanha. Agora, professor Rui, como é que o senhor vê isso? Porque a gente tem a polarização entre PSB e PT, na verdade o governador Eduardo Campos de Pernambuco e o ex-presidente Lula que estão travando uma guerra, uma medição de forças aí. Saindo derrotado o candidato do PT, como também por enquanto mostra que deve acontecer em Recife, pelo menos as pesquisas até agora, né? Você acha que é uma derrota grande para o presidente Lula, que já não está indo bem em São Paulo com o Fernando Haddad? Eu acredito que sim, porque isso se combina também com o que nós estamos assistindo no plano não eleitoral,
que é o julgamento do mensalão, né, que está saindo um pouco diferente do que se esperava por parte do PT. Né, achando que isso seria uma tranquilidade. Antes achava-se que não haveria a denúncia foi feita, a denúncia foi aceita pelo Supremo e o que estamos vendo é que algumas condenações estão ocorrendo e isso, obviamente, tem repercussão na vida futura. Ou seja, com derrotas eleitorais em colégios, municípios importantes como esse que nós estamos mencionando, combinado a um desfecho que não parece que será dos melhores na justiça, isso é uma derrota e, obviamente, o ex-presidente Lula receberá uma parte desse impacto. Não há como não colocar um pouco na sua conta isso daí. Né? Como ele já recebeu nos apoios que ele deu a governadores que não foram eleitos. Então, essa coisa já vem acontecendo. Na campanha do governador também ele apoiou vários governadores e muitos deles não foram eleitos. Então, o que o Rui está falando é justamente, esse desgaste vai começando a aparecer. Perde em alguns estados com o apoio que ele deu para governadores. Perde agora para prefeituras importantes. Isso vai pondo na conta dele como a parte negativa. Agora, então vamos ver, só para a gente comentar, como é que está a situação em Recife. Em Recife, o candidato do PSB, Geraldo Júlio, assumiu a liderança na disputa pela prefeitura com 34% das intenções de voto. O petista Humberto Costa perdeu 6 pontos e tem agora 23%. Daniel Coelho, do PSDB, subiu 7 pontos e chegou a 19%. Mendonça Filho, do DEM, permanece com 8%. Edna Costa, do PPL, Esteves Jacinto, do PRTB e Roberto Numeriano, do PCB, têm 1% cada. Declararam que pretendem votar em branco, nulo 6%, já 7% se dizem indecisos. Pois é, a gente viu a situação também do petista Humberto Costa, que foi uma escolha pessoal do ex-presidente Lula, que fez todo o esforço também para que ele fosse candidato, numa situação um pouco difícil aí também, né, professor? Eu vejo esse desgaste igualzinho o Serra. Quer dizer, quando há uma interferência externa num processo de escolha democrática dentro do partido, sempre tem um desgaste grande. Que foi a mesma relação, inclusive, do Serra, a interferência nas prévias e tudo mais. A interferência foi idêntica. Então, para mim, é isso. Já começa desgastado do início. Agora, o senhor acha que isso... Desculpa, pode falar, professor. Não, é que eu achei interessante essa abordagem do colega Carlos, e lembrando ainda que no caso do Recife, puxa, dentro da nossa legislação, o prefeito tem direito a uma reeleição subsequente, seria o caso do prefeito do PT agora disputar, até porque ele teve muitas dificuldades de governo e aos poucos, na chegada, ele poderia ir melhorando, seria natural que agora no final do meu mandato eu consiga disputar a reeleição mostrando, olha, eu tive mesmo dificuldades, mas os resultados vão aparecer agora no final, positivos. Né? E aí simplesmente foi alijado e foi uma dedada de cima para baixo. Acha-se que o eleitorado vai fazer o que o outro acha que deve ser feito, no caso o ex-presidente Lula. Agora, rapidamente, porque infelizmente o programa está terminando, queria saber da avaliação do senhor e sobre essa questão PSB, PT, para a eleição de 2014, na verdade, que é muito o que está se levando em conta. Eduardo Campos surge, se os cenários se confirmarem do jeito que estão agora, se ele conseguir as vitórias em Belo Horizonte, em Recife, como uma força grande para disputar a presidência da República, professor Mayanelli. Na mesa de negociação, isso tem peso. Cada eleição existe uma mesa de negociação. Então, esqueça tudo que se passou, você vai sair um pouco mais forte para negociar na mesa o que vai acontecer. É só isso. E o senhor, professor, como é que o senhor avalia? Eu venho observando o governador de Pernambuco como uma grande promessa futura eleitoral. E ele tem, junto com outros nomes de média importância no PSB, feito com que esse partido, que era de certa maneira desacreditado, o irmão menor do PT, comece a ganhar cara própria já de algum tempo. Portanto, não que eu veja ele, o atual governador, como um candidato à sucessão da presidente Dilma. Eu acho que ele está se encarregando de mostrar que a coisa não vai por aí. Mas, como o Carlos disse agora há pouco, isso vai ter um peso muito grande para mostrar que o PSB, se eventualmente vai marchar junto com o PT no futuro, vai se dar em base, claro, não é um mero coadjuvante. Tão insignificante assim. E o preço não vai ser tão barato. Perfeito, então. Queria agradecer muito a presença dos dois e o Tema Quente de hoje está chegando ao fim. Você acompanha mais notícias daqui a pouco no Leitura Dinâmica. Nós voltamos na próxima semana. Boa noite e obrigada pela audiência.